E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar no mundo não tão glorioso do Império Romano. Isso mesmo. Muito antes dos filmes de Hollywood romantizarem gladiadores e imperadores, alguém teve que viver na realidade crua de ser um plebeu comum numa das civilizações mais desiguais da história. E spoiler, não era nada parecido com os filmes. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários. Você conseguiria viver com um denário por mês enquanto vê patrícios gastando fortunas em banquetes? E claro, deixa o like. Agora, apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, cada refeição era uma bênção duvidosa e cada noite de sono era conquistada entre ratos, barulho e o medo constante do prédio desabar em cima de você. Você acorda numa manhã fria de inverno em Roma, por volta do ano 150 d.C., no quinto andar de uma ínsula, um prédio residencial que é basicamente a versão romana de uma favela vertical. O som que te desperta não é um despertador, mas sim o estrondo de algo pesado caindo no andar de baixo, seguido de gritos em latim que você não precisa entender para saber que são palavrões. Sua cama é um colchão de palha podre apoiado sobre tábuas de madeira carcomida que rangem a cada movimento. A palha está úmida de condensação porque não existe aquecimento no quinto andar. E a diferença de temperatura entre o interior gelado e seu corpo cria uma umidade constante que nunca seca completamente. O cheiro que emana do colchão é uma mistura complexa: mofo, urina de rato, suor humano acumulado ao longo de meses e algo indefinível que pode ser decomposição orgânica. Você se senta na borda da cama e imediatamente seus pés tocam o chão gelado de madeira. As tábuas do assoalho estão tão gastas e mal encaixadas que você consegue ver através das frestas, observando o que acontece no apartamento de baixo. Neste momento, está vendo uma mulher tentando juntar os cacos de um vaso de cerâmica, que aparentemente era a fonte do estrondo que te acordou. O apartamento que você chama de lar mede aproximadamente 3 metros por 4 metros. Neste espaço microscópico, você divide com sua esposa, 2 filhos pequenos, sua sogra idosa e ocasionalmente um primo que não tem onde morar. 7 pessoas num espaço menor que um banheiro moderno de classe média. A privacidade é um conceito que simplesmente não existe na sua realidade. Sua esposa já está acordada, claro. Ela nunca dorme bem porque o bebê mais novo tem uma tosse persistente que o mantém acordado a maior parte da noite. A tosse é seca e áspera, produzindo um som que ecoa no ambiente pequeno e desperta todo mundo constantemente. Você sabe que a tosse pode ser sinal de alguma doença séria, mas médicos custam dinheiro que vocês não têm. Então resta esperar que passe sozinha. Você se espreguiça e sente suas articulações estalarem. Dormir numa cama de palha sobre tábuas duras, num ambiente frio e úmido, deixa seu corpo constantemente dolorido. Suas costas protestam quando você se endireita completamente, e você sente uma dor surda no quadril direito, que tem piorado nos últimos meses. Aos 30 anos de idade, seu corpo já mostra sinais de desgaste que numa pessoa moderna só apareceriam aos 60. O primeiro desafio do dia é encontrar água. No quinto andar da ínsula, não existe encanamento. A água precisa ser buscada no térreo, onde há uma fonte comunitária que serve todos os moradores do prédio. Aproximadamente 200 pessoas, dividindo uma única torneira primitiva que funciona quando quer. Você pega 2 jarros de cerâmica, seus únicos recipientes para a água, e desce as escadas de madeira. Cada degrau range alto sob seu peso, e você precisa tomar cuidado porque várias tábuas estão soltas ou quebradas. A escada é estreita, íngreme e não tem corrimão. Uma queda aqui significa ferimentos graves ou morte, e acidentes são comuns. Durante a descida, você cruza com outros moradores subindo com seus jarros cheios. O espaço é tão apertado que vocês precisam se espremer uns contra os outros para passar. Você sente o cheiro corporal de cada pessoa, suor azedo, roupas sujas, hálito de alho rançoso, e sempre aquele odor de fundo que vem de pessoas que raramente tomam banho e vivem em condições precárias.
No segundo andar, você para por um momento porque há uma discussão acalorada acontecendo. Dois homens estão brigando sobre o aluguel. Aparentemente, um deles não conseguiu pagar este mês e está sendo despejado pelo proprietário. Um homem gordo e bem vestido que claramente não mora na ínsula, apenas a possui como investimento. 3 sestércios por este buraco infestado de ratos, grita um dos inquilinos. Meus filhos estão doentes por causa da umidade. O teto vaza quando chove. E você quer aumentar o aluguel? O proprietário responde com indiferença fria. Se não pode pagar, há uma fila de pessoas esperando para morar aqui. Roma está cheia de gente desesperada por um lugar para dormir. Você continua descendo porque não quer se envolver. Confrontar proprietários é uma forma rápida de ser despejado. E encontrar outro lugar para morar em Roma é quase impossível. A cidade está superpopulosa, com mais de 1 milhão de habitantes espremidos num espaço que comportaria confortavelmente talvez 200 mil pessoas. No térreo, a fila para a água já tem 15 pessoas. Você se posiciona atrás de uma mulher mais velha, que está tossindo violentamente, expelindo gotículas de saliva que você tenta evitar respirar. A tosse dela é úmida e pesada, sugerindo alguma infecção pulmonar séria. Em alguns momentos, ela cospe sangue em pequenas quantidades, tingindo o chão de terra batida com manchas vermelhas escuras. A fonte comunitária é um chafariz simples conectado ao sistema de aquedutos romanos, uma das poucas vantagens de viver numa ínsula em Roma, em vez de numa cidade menor. A água que sai da fonte é relativamente limpa, embora tenha um sabor mineral forte devido aos canos de chumbo por onde passou. Você não sabe que o chumbo é tóxico, claro, mas pode sentir que algo não está certo no sabor metálico que permanece na sua boca depois de beber. Enquanto espera na fila, você observa o movimento do térreo. O primeiro andar da ínsula é ocupado por lojas, uma padaria, um açougue, uma taverna e uma oficina de ferreiro. Os cheiros que emanam dessas atividades comerciais se misturam numa sinfonia olfativa complexa. Pão queimando, carne em decomposição controlada, vinho azedo e o odor metálico da forja. A padaria está produzindo o pão do dia e você pode ver através da porta aberta o padeiro, um homem magro e suado, manipulando massas enormes numa mesa coberta de farinha. O pão que ele produz não é o pão branco macio dos ricos. É um pão escuro, denso, feito com farinha de baixa qualidade misturada com serragem e outros enchimentos para render mais. O cheiro que vem da padaria é de trigo queimado misturado com algo indefinível que faz seu estômago revirar. Finalmente chega sua vez na fonte. Você enche os 2 jarros lentamente, tentando não desperdiçar uma gota sequer. A água está gelada, sempre gelada, mesmo nos dias mais quentes de verão, e suas mãos ficam dormentes depois de alguns minutos em contato com os jarros frios de cerâmica. A subida de volta para o 5º andar com 2 jarros pesados de água é um exercício de resistência física. Você precisa parar a cada andar para descansar, porque os jarros pesam cerca de 5 quilos cada um quando cheios, e suas mãos já estão doloridas do trabalho pesado que faz todos os dias. No 3º andar, você ouve uma briga doméstica violenta. Uma mulher está gritando em dor, e você escuta claramente o som de tapas sendo dados. As paredes da ínsula são tão finas que você pode ouvir conversas normais dos apartamentos vizinhos. Então, violência doméstica torna-se entretenimento involuntário para todos os moradores. Você acelera o passo porque não quer ser associado com o que está acontecendo. Interferir em assuntos familiares de outros inquilinos pode resultar em problemas legais para você. E como plebeu, você não tem direitos legais significativos. Se um patrício decidir que você o incomodou, pode te processar ou simplesmente mandar seus escravos te baterem na rua. De volta ao seu apartamento, você encontra um cenário caótico. O bebê está chorando inconsolavelmente. Sua sogra está reclamando sobre dores nas articulações causadas pela umidade, e seu filho mais velho, de 6 anos, está brincando com alguns fragmentos de osso que encontrou na rua, fingindo que são soldadinhos. Os fragmentos de osso são provavelmente restos de algum animal morto, ou talvez até mesmo restos humanos. Não é incomum encontrar ossos nas ruas de Roma, considerando a forma primitiva como lixo, e cadáveres são descartados. Seu filho não sabe disso, claro,
e você decide não explicar a origem real dos seus brinquedos. Sua esposa está tentando preparar o café da manhã sobre um braseiro pequeno, basicamente uma tigela de metal com algumas brasas, que é o único meio de cozimento disponível no apartamento. Não existe chaminé ou sistema de ventilação, então a fumaça se acumula no ambiente pequeno, fazendo todos tossirem e deixando uma camada de fuligem sobre tudo. O café da manhã consiste em pulmentum, um mingau feito com farinha de segunda qualidade, água e, se vocês tiverem sorte, um pouco de azeite rançoso. A farinha usada para fazer o pulmentum não é pura. Contém serragem, cascas de grãos e, às vezes, pequenos insetos que foram moídos junto com o trigo. A textura é arenosa e desagradável, e o sabor é azedo devido à fermentação que acontece quando a farinha fica armazenada em condições úmidas. Você come o mingau direto da tigela de cerâmica rachada, usando uma colher de madeira gasta que já foi de outras famílias, antes de chegar às suas mãos através de trocas e vendas de segunda mão. O mingau está morno por fora e frio por dentro, porque não há como mexê-lo adequadamente enquanto cozinha sobre o braseiro primitivo. O sabor do pulmentum é difícil descrever para alguém acostumado com café da manhã moderno. Imagine aveia cozida com água suja, temperada com um toque de fermento azedo e finalizada com uma pitada de serragem. É nutritivo o suficiente para manter você vivo, mas longe de ser saboroso o suficiente para ser considerado comida de verdade. Enquanto come, você planeja o dia de trabalho que te espera. Você é um carregador no Porto de Roma, portos onde navios chegam carregados de grãos do Egito, especiarias da Ásia e outros produtos que sustentam o império. Seu trabalho consiste em carregar sacos de trigo que pesam 40 quilos cada um, transportando-os dos navios para os armazéns numa jornada que você repetirá 50 a 60 vezes por dia. O trabalho no porto é fisicamente devastador, mal remunerado e extremamente perigoso. Acidentes são comuns. Sacos pesados caindo sobre trabalhadores, quedas de navios altos, ferimentos causados por equipamentos primitivos de carga. Não existe seguro de acidentes de trabalho ou compensação por ferimentos. Se você se machucar, simplesmente perde a capacidade de trabalhar e, consequentemente, de comer. Você termina o mingau azedo e se prepara para sair. Suas roupas consistem em uma túnica de lã grosseira que já foi branca, mas agora tem uma cor indefinível entre marrom e cinza, resultado de meses sem lavagem adequada, misturados com suor, poeira e manchas de origem variada. A lã está áspera contra a pele e tem um cheiro permanente de corpo suado que nunca sai completamente. Por cima da túnica, você veste um manto mais pesado, uma peça retangular de tecido grosso que serve como agasalho, capa de chuva, cobertor e às vezes até como saco para carregar coisas. O manto tem buracos em várias partes, remendados com pedaços de outros tecidos de cores diferentes, criando uma colcha de retalhos que conta a história dos seus anos de uso intensivo. Suas sandálias são outro capítulo à parte. Feitas com couro barato e mal curtido, elas são basicamente solas de couro amarradas aos pés com tiras que deixam marcas vermelhas na pele. O couro está rachado e ressecado, oferecendo proteção mínima contra pedras afiadas, cacos de cerâmica e outros perigos urbanos que cobrem as ruas de Roma. Você beija sua esposa e filhos, sabendo que pode ser a última vez que os vê. Trabalho no porto é perigoso, e mortes são comuns o suficiente para que cada despedida carregue um peso de incerteza. Sua esposa segura sua mão por um momento extra, e você vê a preocupação nos seus olhos cansados. A descida pelas escadas da ínsula na hora do rush matinal é uma experiência claustrofóbica. Dezenas de pessoas tentam descer simultaneamente pela escada estreita, criando um engarrafamento humano que move alguns centímetros por minuto. O cheiro coletivo é intenso. Dezenas de corpos mal lavados, roupas sujas, hálitos de alho e cebola, tudo misturado num ambiente sem ventilação. Durante a descida lenta, você escuta fragmentos de conversas dos seus vizinhos. Uma mulher está preocupada porque o filho não parou de vomitar desde ontem. Um homem está reclamando que o proprietário aumentou o aluguel novamente. Outro está contando que viu soldados prendendo pessoas na rua por comportamento suspeito. Código para ser pobre no lugar errado. Finalmente, na rua, você é imediatamente assaltado pelo caos sensorial que é Roma pela manhã.
O barulho é ensurdecedor. Centenas de pessoas falando, gritando, brigando. Carroças de madeira rangendo sobre pedras irregulares. Animais fazendo barulho. Comerciantes anunciando suas mercadorias. Crianças chorando. E sempre, sempre, o som de líquidos sendo despejados das janelas dos andares superiores. O cheiro das ruas romanas é indescritível para padrões modernos. É uma combinação de urina humana e animal, fezes frescas e fermentadas, lixo orgânico em decomposição, fumaça de madeira queimada, comida estragada e o odor corporal coletivo de centenas de milhares de pessoas vivendo sem conceitos adequados de higiene pessoal. As ruas são estreitas, raramente mais de 3 metros de largura, e pavimentadas com pedras irregulares que estão constantemente molhadas com substâncias que você prefere não identificar. Não existe sistema de esgoto nas áreas residenciais pobres. As pessoas simplesmente despejam seus dejetos pela janela, criando riachos fedorentos que correm pelas sarjetas abertas ao longo das ruas. Você caminha pisando cuidadosamente, tentando evitar as poças mais suspeitas, mas é uma batalha perdida. Em alguns minutos, suas sandálias estão molhadas com um líquido amarelado que pode ser urina, pode ser água suja, ou pode ser uma combinação de várias substâncias que você não quer investigar muito profundamente. A caminhada até o porto demora 2 horas, atravessando os bairros mais pobres de Roma. Você passa por insulae ainda mais deterioradas que a sua, com prédios de 6 e 7 andares que parecem prestes a desabar a qualquer momento. Alguns já desabaram parcialmente, deixando ruínas habitadas por famílias ainda mais desesperadas que não têm dinheiro nem para o aluguel de uma ínsula inteira. Durante o caminho, você vê cenas que se tornaram tão corriqueiras que nem chama mais sua atenção. Crianças pequenas brincando no meio de lixo orgânico, cachorros selvagens brigando por restos de comida podre, prostitutas oferecendo serviços por moedas de cobre em becos escuros, e sempre, em cada esquina, pedintes com deformidades físicas ou doenças óbvias, estendendo as mãos para qualquer pessoa que passe. Um dos pedintes é um homem que você reconhece. Era soldado, perdeu uma perna numa batalha nas fronteiras do Império e agora sobrevive da caridade pública. Ele senta no mesmo lugar todos os dias, com a perna amputada exposta para despertar piedade nos passantes. A ferida nunca cicatrizou direito e constantemente vaza um líquido amarelado que atrai moscas e produz um cheiro doce e enjoativo de infecção. Você não tem moedas para dar a ele, mas faz um aceno de reconhecimento. Vocês dois sabem que a diferença entre a situação dele e a sua é apenas um acidente de trabalho, uma doença ou qualquer outro revés que pode transformar um trabalhador pobre num mendigo inválido de uma semana para outra. Passando pelo mercado matinal, você é tentado pelos cheiros de comida real, pão fresco, carne assada, frutas maduras, queijos curados. Mas estes são luxos para pessoas com dinheiro. Um pedaço de pão branco custa o equivalente a meio-dia do seu salário. Uma maçã custa o que você ganha numa manhã inteira de trabalho. Então você apenas admira de longe e continua caminhando. Os vendedores do mercado gritam suas ofertas em vozes altas e roucas. Peixe fresco do mar não vai durar o dia todo. Queijo de cabra, direto da fazenda. Vinho doce, só 3 sestércios o jarro. Mas você sabe que fresco é um termo relativo, quando não existe refrigeração. E direto da fazenda, geralmente significa com apenas 2 dias de viagem em carroças quentes. Você acelera o passo quando vê uma patrulha de soldados se aproximando. Como plebeu, sua simples presença pode ser considerada suspeita se você estiver no lugar errado na hora errada. Soldados romanos têm autoridade total sobre civis pobres, e provocações podem resultar em espancamentos sumários, prisões arbitrárias ou multas que você não tem como pagar. Os soldados estão aparentemente procurando alguém específico, verificando rostos na multidão. Você abaixa a cabeça e tenta parecer ocupado e inofensivo. Um dos soldados te olha diretamente por alguns segundos que parecem eternos, avalia se você vale a pena investigar e decide que não. Você continua caminhando, sentindo as costas suadas apesar do frio matinal. Finalmente chegando ao porto, você encontra centenas de outros trabalhadores já se aglomerando ao redor dos navios recém-chegados. A competição pelo trabalho é feroz. Há sempre mais trabalhadores que vagas disponíveis,
Então os supervisores podem escolher os homens mais fortes e jovens, deixando os mais velhos ou fracos sem trabalho pelo dia. Você se posiciona estrategicamente perto de um supervisor que já o conhece e sabe que você é trabalhador confiável. O supervisor, um homem gordo e bem alimentado que claramente nunca carregou um saco pesado na vida, olha a multidão de trabalhadores famintos como um general avaliando tropas. Você. Ele aponta para diferentes homens, incluindo você. Navio egípcio, grãos para o armazém 3. 40 quilos por saco, um sestércio por 20 sacos carregados. Quem não conseguir carregar 20 sacos até o meio-dia, não ganha nada. Um sestércio por 20 sacos de 40 quilos cada um. Isso significa que você precisa carregar 800 quilos de grãos para ganhar uma moeda que mal compra comida para sua família por um dia. É um trabalho que destruirá suas costas, seus joelhos e seus ombros, mas é o que está disponível. Você se dirige para o navio egípcio, uma embarcação grande e fedorenta que chegou depois de semanas no mar. O cheiro que emana do navio é uma mistura de grãos fermentados, água do porão estagnada, suor dos marinheiros e dejetos humanos. Os grãos ficaram úmidos durante a viagem, criando o ambiente perfeito para a fermentação e crescimento de fungos. Os sacos de grãos estão empilhados no porão do navio, que você acessa descendo uma escada de madeira escorregadia. O porão é escuro, úmido, e o ar é grosso com poeira de grãos e esporos de fungos. Você precisa respirar através da túnica para evitar inalar muitas partículas, mas mesmo assim, seus pulmões começam a arder depois de alguns minutos. Você se posiciona ao lado de um saco, dobra os joelhos, abraça o saco com ambos os braços e usa as pernas para levantá-lo. 40 quilos de grãos úmidos é mais pesado do que parece. O saco é feito de tecido grosso que arranha sua pele exposta, e os grãos se movem dentro do saco, criando um centro de gravidade instável. Você carrega o saco nas costas até a saída do navio. Depois desce uma prancha de madeira estreita e escorregadia até o cais. A prancha balança com seu peso e o peso do saco, e você precisa se concentrar totalmente para não cair na água suja do porto. Uma queda aqui significa perder o dia de trabalho e possivelmente se afogar, já que você não sabe nadar. Do cais até o armazém, 3 são 200 metros de caminhada sobre pedras irregulares, carregando 40 quilos nas costas curvadas. Seus músculos começam a protestar já na primeira viagem, mas você tem 19 sacos para carregar até conseguir ganhar seu sestércio. O armazém 3 é um prédio grande e escuro, com teto alto e ventilação mínima. O cheiro interno é de grãos armazenados há meses, alguns começando a fermentar, misturado com dejetos de ratos e o odor metálico de umidade condensada nas paredes de pedra. Você despeja seu saco na pilha designada e volta para buscar o próximo. Segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem. Na quinta viagem, suas costas começam a doer seriamente. Na 10ª viagem, você está suando abundantemente apesar do frio, e seus ombros estão em chamas. Na 15ª viagem, suas pernas tremem a cada passo, e você precisa parar várias vezes para descansar. Durante uma das paradas para descanso, você conversa com outro carregador, um homem mais velho que trabalha no porto há 20 anos. Seu rosto está queimado pelo sol e vento. Suas mãos estão permanentemente deformadas por décadas carregando pesos excessivos, e ele tem uma tosse crônica que produz catarro escuro, resultado de anos inalando poeira de grãos e outros materiais. Já carregou tudo que você pode imaginar, ele conta, cuspindo um escarro marrom no chão. Mármore da Grécia, especiarias da Índia, escravos da Gália. Tudo nas costas de homens como nós, para enriquecer homens que nunca sujaram as mãos. Ele aponta para um grupo de homens bem vestidos observando o trabalho de longe. Comerciantes ricos e proprietários de armazéns que lucram com cada saco que você carrega, mas nunca tocaram num saco na vida. Eles usam togas limpas de linho fino, sandálias de couro macio e têm aquela aparência bem alimentada que só vem de comer carne vermelha regularmente. Vê aquele gordo ali? O carregador velho aponta para um homem particularmente obeso. Ele ganha mais numa hora do que nós ganhamos num ano inteiro. E sabe o que ele fez para merecer isso? Nasceu na família certa. Você volta para o trabalho porque descanso não paga aluguel. 16ª viagem. 17ª.
18ª. Seus músculos estão gritando de dor, mas você precisa terminar 20 sacos para ganhar seu sestércio. Na 19ª viagem, você tropeça na prancha de madeira e quase cai no mar. Seu coração dispara de medo. Uma queda aqui seria fatal. 20ª e última viagem. Quando você despeja o 20º saco no armazém, suas pernas mal te sustentam. Você se encosta numa parede de pedra fria e respira profundamente, tentando se recuperar o suficiente para caminhar até o supervisor e receber seu pagamento. O supervisor está contando os sacos de cada trabalhador, verificando se todos entregaram a quantidade mínima necessária. 3 homens não conseguiram carregar 20 sacos e estão sendo dispensados sem pagamento. Um deles está claramente doente, tossindo sangue e cambaleando de fraqueza, mas não recebe nem simpatia nem compensação. 20 sacos, confirma o supervisor quando chega a sua vez. Ele te entrega uma moeda de bronze, seu sestércio suado. A moeda está morna e úmida da mão gorda do supervisor, e tem aquele cheiro metálico característico de bronze manuseado por muitas pessoas sujas. Com o sestércio na mão, você precisa decidir como gastar. Você poderia comprar pão suficiente para alimentar sua família hoje, ou poderia pagar uma parte do aluguel atrasado, ou poderia comprar óleo para as lamparinas. Não dá para fazer tudo. Um sestércio força você a escolher entre necessidades básicas. Você decide comprar comida. Aluguel atrasado pode resultar em despejo, mas crianças com fome não podem esperar. No mercado perto do porto, você negocia com um vendedor de pão. 3 pães pequenos e duros por um sestércio. O vendedor inicialmente pede 2 sestércios, mas você explica que é tudo que tem. E ele aceita porque sabe que um sestércio é melhor que nenhum sestércio. Os pães estão duros como pedra e têm uma cor amarelada suspeita, mas são comida. Você os embrulha cuidadosamente na sua túnica e começa a longa caminhada de volta para casa. Suas costas doem tanto que você precisa parar a cada poucas quadras para descansar. Mas você tem comida para sua família. Durante a caminhada de volta, o sol está se pondo e as ruas de Roma se transformam. Durante o dia, as ruas são caóticas, mas relativamente seguras, devido ao movimento constante de pessoas. À noite, elas se tornam território de gangues, ladrões e prostitutas desesperadas que podem roubar ou matar por algumas moedas de cobre. Você acelera o passo, tentando chegar em casa antes que escureça completamente. As ruas mal iluminadas por tochas ocasionais se enchem de sombras ameaçadoras. Você ouve passos atrás de você e se vira nervosamente. Mas é apenas outro trabalhador voltando para casa, igualmente preocupado com a segurança. Numa esquina escura, você vê um grupo de homens jovens encostados numa parede, observando os passantes com olhos calculistas. Eles têm a aparência de quem vive da criminalidade. Magros demais, roupas muito escuras, olhares muito atentos aos bolsos e pacotes das pessoas que passam. Você desvia o caminho, preferindo dar uma volta mais longa a arriscar um confronto. A subida pelas escadas da ínsula com as costas destroçadas pelo trabalho do dia é um martírio. Cada degrau é uma tortura individual e quando você finalmente chega ao 5º andar, está ofegando como se tivesse corrido uma maratona. Seu coração bate tão forte que você pode ouvi-lo nos ouvidos. Dentro do apartamento, você encontra sua família exatamente onde a deixou pela manhã, porque eles não têm para onde ir. Sua esposa tentou fazer algum trabalho manual, costurando roupas para uma vizinha em troca de algumas moedas, mas a luz fraca das lamparinas a óleo torna qualquer trabalho detalhado extremamente difícil. Você mostra orgulhosamente os 3 pães duros que conseguiu comprar. Sua família recebe a comida como se fosse um tesouro real. Vocês dividem os pães em pedaços pequenos, molham na água fria para amolecer e comem lentamente, saboreando cada bocado como se fosse um banquete. O sabor dos pães é comida. Não é saboroso, não é nutritivo, mas enche o estômago e para a fome por algumas horas. Tem gosto de farinha velha misturada com serragem, temperada com um toque de fermento azedo e finalizada com a textura áspera de grãos mal moídos. Depois da janta frugal, não há muito o que fazer. Não existe entretenimento noturno para pessoas da sua classe social. Vocês conversam em voz baixa sobre o dia,
fazem planos impossíveis para o futuro e tentam ignorar o frio que se infiltra pelas paredes finas da ínsula. Sua sogra conta histórias antigas para as crianças, histórias sobre deuses e heróis, sobre tempos quando a vida era supostamente melhor, sobre parentes que morreram de doenças que hoje poderiam ser curadas facilmente. As histórias são repetitivas porque ela tem poucas para contar, mas as crianças fingem que é a primeira vez que ouvem. Quando escurece completamente, vocês acendem uma pequena lamparina a óleo, uma única chama fraca que produz mais fumaça que luz. O óleo é barato e de má qualidade, criando uma chama amarelada que faz as paredes dançarem com sombras irregulares. A fumaça se acumula no ambiente pequeno, irritando os olhos e a garganta de todos. Hora de dormir. Vocês se acomodam como podem no espaço microscópico. Você e sua esposa numa cama, as crianças numa esteira no chão, sua sogra numa pilha de panos velhos num canto. Não há espaço para todos deitarem completamente esticados, então vocês dormem parcialmente curvados com membros sobrepostos, como peças de um quebra-cabeças humano. Você se deita e sente imediatamente todas as dores do dia de trabalho se intensificarem. Suas costas pulsam com uma dor constante. Seus ombros estão rígidos como pedra, e suas mãos estão tão inchadas que mal consegue fechar os punhos. Dormir numa cama de palha podre, depois de um dia carregando 40 quilos por 20 vezes, é uma receita para insônia garantida. Lá fora, os ruídos noturnos de Roma começam. Pessoas gritando nas ruas, carroças pesadas transportando mercadorias. É o único horário permitido para tráfego pesado. Brigas domésticas nos apartamentos vizinhos, bebês chorando, cães latindo e sempre, o som de líquidos sendo despejados das janelas. No apartamento abaixo do seu, uma criança está chorando inconsolavelmente. Aparentemente está com dor de barriga. Você pode ouvir a mãe tentando acalmá-la, mas o choro continua hora após hora. O som ecoa através das tábuas finas do assoalho, tornando impossível ignorar o sofrimento da família vizinha. Do apartamento ao lado, você ouve uma tosse violenta e persistente. É a tosse de alguém que está morrendo de alguma doença pulmonar. Você já ouviu esse som antes. A pessoa tosse por minutos seguidos, para respirar ofegante e recomeça o ciclo. Você sabe que em algumas semanas, a tosse vai parar permanentemente e haverá um apartamento vago na ínsula. Você fecha os olhos e tenta dormir apesar da cacofonia de miséria humana que o cerca. Este é seu mundo. Trabalho físico destruidor, pagamento insuficiente, comida duvidosa, moradia precária e a certeza absoluta de que amanhã será exatamente igual a hoje e depois de amanhã será igual a amanhã. Não há esperança de melhoria, não há possibilidade de ascensão social, não há escape da pobreza que define sua existência. Você nasceu plebeu, vai morrer plebeu, e seus filhos muito provavelmente seguirão o mesmo destino. Esta é a realidade para 90% da população do glorioso Império Romano. E assim você adormece, exausto demais para ficar acordado apesar de todos os desconfortos, sonhando talvez com um mundo onde carregar 40 quilos nas costas não seja necessário para comer, onde ter um apartamento de verdade não seja um sonho impossível, onde ser doente não signifique morte automática. Mas amanhã, quando acordar com o som de algo desabando no andar de baixo, você vai se levantar da cama de palha podre, descer 5 andares para buscar água, comer mingau azedo, caminhar 2 horas até o porto e carregar mais 20 sacos de 40 quilos cada um, tudo por um sestércio que mal compra comida para um dia. Porque essa é sua vida no glorioso Império Romano. E convenhamos, não há nada de glorioso nisso. Mas a história do plebeu romano não termina aqui. Porque amanhã traz novos desafios que fazem o dia anterior parecer fácil em comparação. Você acorda no segundo dia não com o som de algo caindo, mas com algo muito pior: a chuva. Roma no inverno com chuva é uma experiência que testaria a sanidade de qualquer pessoa moderna. A água começa a entrar pelo teto mal construído da ínsula, pingando diretamente na sua cabeça enquanto você tenta dormir. O teto do 5º andar é feito de telhas de cerâmica baratas, sobrepostas sobre vigas de madeira podre. Quando chove, a água encontra dezenas de pequenas aberturas, criando um sistema de goteiras que transforma seu apartamento minúsculo
numa versão primitiva de tortura chinesa. Ping, ping, ping. Gotas caindo em recipientes de cerâmica que vocês posicionaram estrategicamente para coletar a água. Mas coletar a água da chuva não é só uma questão de inconveniência, é também uma questão de sobrevivência. Água limpa é preciosa. Então, mesmo a água suja que pinga do teto infectado de fungos é coletada e usada para lavar roupas, limpar o chão ou, em emergências extremas, para beber depois de fervida. Você se levanta da cama encharcada. A palha absorveu a água da chuva e agora está completamente molhada, criando uma massa pútrida que vai demorar dias para secar e vai desenvolver mofo que fará toda a família tossir pelas próximas semanas. O cheiro que emana da palha molhada é indescritível. Uma mistura de matéria orgânica em decomposição, urina de rato fermentada e aquele aroma característico de mofo que gruda nos pulmões. Sua esposa está acordada, tentando proteger as crianças da chuva que entra por múltiplos pontos do teto. Ela usa seu próprio manto para cobrir o bebê, que está com febre alta. A tosse que estava incomodando ontem piorou durante a noite. E agora ele respira com dificuldade, fazendo um ruído sibilante que indica infecção pulmonar séria. Ele precisa de um médico, sua esposa sussurra. Mas vocês dois sabem que isso é impossível. Um médico custa 15 sestércios só pela consulta, 15 dias do seu salário. Remédios custariam outros 10 sestércios. 25 dias de trabalho para tentar salvar uma criança, assumindo que você conseguisse trabalho todos os dias. O que nunca acontece. Sua sogra, que dormiu no chão porque cedeu sua parte da cama para as crianças, está tossindo violentamente. A umidade da chuva agravou sua condição pulmonar crônica e ela está cuspindo catarro com sangue. Aos 60 anos de idade, ela parece ter 80. Cabelos completamente brancos e rarefeitos, pele enrugada como couro seco, costas permanentemente curvadas de décadas de trabalho pesado. Você olha pela pequena janela do apartamento e vê que a chuva não vai parar tão cedo. As nuvens são escuras e pesadas, o tipo que fica sobre Roma por dias seguidos, transformando a cidade numa lama gigantesca e fedorenta. Trabalho no porto em dia de chuva é ainda mais perigoso que o normal. As pranchas ficam escorregadias, os sacos ficam mais pesados quando molhados, e a visibilidade fica reduzida. Mas você não tem escolha. Família com fome não pode esperar que pare de chover. Você veste suas roupas úmidas, que nunca secaram completamente desde ontem, e se prepara para enfrentar mais um dia de trabalho sob condições impossíveis. O café da manhã hoje é ainda mais miserável que o normal. O pulmentum que sua esposa tenta preparar sobre o braseiro não cozinha direito porque a chuva que entra pelo teto apaga as brasas constantemente. Vocês comem o mingau meio cru, com textura arenosa e gosto de farinha crua misturada com água suja. A descida pelas escadas da ínsula em dia de chuva é uma aventura mortal. As tábuas de madeira ficam escorregadias com a umidade, e não há corrimão para se apoiar. Cada degrau é uma decisão calculada entre velocidade e segurança. Você desce devagar, testando cada degrau antes de colocar todo o peso, ouvindo a madeira ranger ameaçadoramente sob seus pés. No terceiro andar, você encontra uma cena perturbadora. Uma família inteira, pai, mãe e 3 crianças pequenas, está sentada no corredor com seus poucos pertences empilhados ao redor. Eles foram despejados durante a noite porque não conseguiram pagar o aluguel do mês. Agora estão sem teto, numa cidade onde não existem abrigos públicos ou assistência social. A mulher está segurando um bebê que claramente está doente, com aquela respiração ofegante que indica pneumonia. As outras 2 crianças, com idades aparentes de 3 e 5 anos, estão sentadas em silêncio com olhos grandes e assustados, tentando entender por que estão dormindo no corredor frio e úmido. O homem despejado te reconhece e abaixa a cabeça de vergonha. Vocês já conversaram antes. Ele trabalha como carregador de água, transportando jarros pesados do aqueduto para casas de pessoas mais ricas. É um trabalho que paga pouco e destrói as costas rapidamente, mas era o único que ele conseguiu encontrar. 3 dias sem trabalho por causa da chuva. Ele explica sem você perguntar. Gente rica não precisa de água extra quando está chovendo. 3 dias sem pagamento
e o proprietário não quer saber de desculpas. Você gostaria de ajudar, mas não tem como. Sua própria família está sempre no limite da sobrevivência. Uma família ajudando outra família igualmente pobre só resulta em duas famílias passando fome. Você faz um aceno de solidariedade e continua descendo, carregando a culpa de não poder fazer nada. Na rua, a situação é ainda pior que você imaginava. A chuva transformou as ruas não pavimentadas em rios de lama misturada com dejetos humanos e lixo orgânico. O nível da água, que é principalmente esgoto e lixo líquido, está na altura dos seus tornozelos. Suas sandálias de couro barato não oferecem proteção alguma, e em minutos, seus pés estão encharcados com um líquido marrom que você prefere não analisar muito detalhadamente. O cheiro das ruas inundadas é muito pior que o normal. A chuva não limpa a sujeira, apenas a dilui e a espalha, criando uma sopa fedorenta que combina urina fermentada, fezes decompostas, restos de comida podre e cadáveres de ratos que se afogaram durante a noite. A cada passo, você levanta bolhas gasosas que explodem na superfície, liberando vapores tóxicos que fazem seus olhos lacrimejarem. A caminhada até o porto, que normalmente demora 2 horas, hoje demora 3. Você precisa tomar desvios constantes para evitar ruas completamente alagadas. E quando não há desvio possível, precisa caminhar lentamente através da lama até os joelhos, segurando-se em paredes para não escorregir e cair na mistura nojenta. Durante o caminho, você vê várias pessoas que não conseguiram enfrentar a tempestade. Um homem mais velho está sentado debaixo de uma marquise, tremendo violentamente de frio e claramente doente. Sua pele tem uma coloração azulada que indica hipotermia avançada. Você sabe que ele provavelmente não vai sobreviver ao dia, mas não há nada que possa fazer. Uma mulher jovem com 2 crianças pequenas está tentando encontrar abrigo, mas todos os lugares cobertos já estão ocupados por outras pessoas desesperadas. As crianças estão chorando de frio e fome, mas o choro está fraco e intermitente, sinal de que elas estão perdendo energia rapidamente. Em Roma, crianças morrem de frio todos os invernos, especialmente durante tempestades como esta. Chegando ao porto, você encontra uma multidão ainda maior que o normal de trabalhadores esperando. Trabalho em dia de chuva paga o dobro do normal, 2 sestércios em vez de 1, mas também é 2 vezes mais perigoso. Muitos trabalhadores regulares não aparecem em dias de tempestade, criando oportunidades para os desesperados o suficiente para arriscar a vida. O supervisor olha a multidão molhada e miserável com desdém óbvio. Ele está seco debaixo de uma tenda impermeável, usando roupas quentes de lã fina, claramente bem alimentado e descansado. A diferença entre sua condição e a de vocês, trabalhadores encharcados e famintos, é tão gritante que chega a ser ofensiva. Hoje é dia de separar homens de meninos. Ele anuncia com um sorriso cruel. Carga especial chegou de Alexandria. Especiarias caras, tecidos finos, coisas que não podem se molhar. Preciso de homens que não vão escorregar e derrubar tudo no mar. Ele escolhe apenas 15 homens dos 50 que estão esperando. Você é escolhido, provavelmente porque ele se lembra que você nunca derrubou carga, mesmo em condições difíceis. Os outros 35 homens são dispensados e voltam para casa sem ganhar nada, para explicar para suas famílias por que não haverá comida hoje. O navio de Alexandria está balançando violentamente no porto devido à tempestade. A prancha de acesso está escorregadia e oscila perigosamente com cada onda. 2 homens já escorregaram e caíram no mar. Um foi resgatado pelos marinheiros. O outro simplesmente desapareceu debaixo da água e não voltou à superfície. Você desce cuidadosamente até o porão do navio, onde a carga especial está armazenada. Os sacos são menores que os de grãos normais, apenas 20 quilos cada, mas contém especiarias valiosas, pimenta preta, canela, açafrão. Um único saco vale mais dinheiro do que você ganha em um ano inteiro. Mas você recebe 2 sestércios para carregá-lo com segurança até o armazém. O cheiro das especiarias é overwhelmante depois de meses respirando apenas odores pútridos. Quando você abre o primeiro saco para verificar o conteúdo, é atingido por uma explosão de aromas intensos e exóticos. Pimenta que faz seus olhos lacrimejarem, canela doce e picante, açafrão com seu aroma terroso e luxuoso. Por um momento você esquece onde está
e se perde na experiência sensorial de cheirar ingredientes que apenas pessoas ricas podem comprar. Mas a realidade volta rapidamente quando você precisa carregar o saco pela prancha escorregadia. Cada passo é uma negociação com a morte. Um escorregão significa perder a carga valiosa, que seria descontada do seu salário por meses, e possivelmente se afogar no mar agitado. Você se move centímetro por centímetro, testando cada apoio antes de colocar o peso do pé. Na metade da prancha, uma onda particularmente grande faz o navio balançar violentamente. A prancha oscila como uma gangorra, e você precisa se jogar de bruços sobre ela, abraçando o saco de especiarias, esperando que o movimento pare. Por alguns segundos que parecem horas, você fica deitado sobre uma tábua molhada e escorregadia, suspensa sobre água suja e agitada, segurando um saco que vale mais que sua vida. Quando finalmente consegue se levantar e continuar, suas mãos estão tremendo tanto de medo quanto de frio. O vento da tempestade corta através das suas roupas molhadas como lâminas de gelo, e você pode sentir a temperatura do seu corpo caindo perigosamente. Hipotermia é uma ameaça real em dias como este. Do porto até o armazém de especiarias, a caminhada é um pesadelo de lama, vento e chuva horizontal. Você precisa proteger o saco com seu próprio corpo, curvando-se sobre ele para evitar que a água estrague as especiarias. Suas costas ficam completamente expostas à tempestade, e a chuva fria penetra através da lã encharcada até sua pele. O armazém de especiarias é um mundo diferente. Limpo, seco, organizado, com prateleiras de madeira bem construídas e trabalhadores que usam roupas limpas e secas. O contraste com suas condições é tão extremo que você se sente como um animal selvagem invadindo um templo sagrado. O supervisor do armazém, um homem romano bem vestido, olha para você com nojo óbvio. Deixa o saco ali e sai logo, ele ordena, apontando para um canto longe das especiarias mais valiosas. E tenta não pingar essa imundície no meu chão limpo. Você coloca o saco no local indicado e volta para buscar o próximo. Segunda viagem pela prancha mortal. Terceira viagem. Na quarta viagem, o trabalhador na sua frente escorrega e cai no mar com o saco de especiarias. Você ouve o grito dele se afogando na água gelada e agitada, vê o saco caro afundar imediatamente e sabe que a família dele não receberá pagamento nenhum hoje. Pelo contrário, ficará devendo ao patrão pelo valor da carga perdida. Os marinheiros fazem um esforço meio-hearted para resgatá-lo, mas as ondas são muito fortes e a água está muito fria. Depois de 5 minutos procurando, eles desistem. O homem simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Seu corpo será encontrado em alguns dias, inchado e azul numa praia distante, e será enterrado numa vala comum para pobres. Você continua trabalhando porque não tem escolha. Na 10ª viagem, suas mãos estão tão dormentes de frio que você mal consegue segurar o saco. Na 15ª viagem, você está tremendo tão violentamente que seus dentes batem constantemente. Na 20ª viagem, você percebe que não consegue mais sentir os pés. Quando finalmente termina as 25 viagens necessárias para ganhar os 2 sestércios prometidos, você está em estado de hipotermia inicial. Sua pele está pálida com manchas azuis. Sua fala está arrastada. E seus movimentos estão descoordenados. Você precisa de aquecimento urgente, mas não existe lugar aquecido acessível para pessoas da sua classe social. O supervisor te paga os 2 sestércios com desdém, como se estivesse fazendo um favor. Volta amanhã se ainda estiver vivo. Ele comenta casualmente, já pensando em outras coisas. Para ele, trabalhadores são substituíveis. Se um morre, há sempre dezenas de outros desesperados para tomar seu lugar. A caminhada de volta para casa é uma luta contra a inconsciência. Suas pernas mal funcionam, sua visão está turva, e você precisa parar constantemente para se apoiar em paredes e recuperar o equilíbrio. Várias vezes você considera simplesmente se deitar na rua e esperar morrer, porque continuar caminhando exige mais energia do que você tem. No mercado você usa os 2 sestércios para comprar. Um pão pequeno, meio sestércio. Óleo para lamparinas, 1 sestércio. E um pouco de vinho barato para tentar se aquecer, meio sestércio. Com isso, você gastou todo o dinheiro que ganhou arriscando a vida no porto.
e ainda não tem comida suficiente para alimentar adequadamente sua família. De volta à ínsula, a subida pelas escadas molhadas e escorregadias é quase impossível no seu estado de exaustão e hipotermia. Você se arrasta degrau por degrau, segurando-se nas paredes úmidas, deixando rastros de água suja e lama nos corredores já imundos. No seu apartamento, você encontra uma situação pior que amanhã. Sua sogra está inconsciente, respirando de forma irregular e superficial. O bebê parou de chorar, o que não é bom sinal. Bebês que param de chorar quando estão doentes geralmente estão entrando em estado terminal. Sua esposa está desesperada, tentando cuidar de todos, mas obviamente perdendo a batalha. Ele precisa de um médico. Ela repete, mas agora com menos convicção. Vocês dois sabem que mesmo se tivessem dinheiro para um médico, provavelmente já é tarde demais. Crianças pobres em Roma morrem de doenças tratáveis todos os dias, e a sua família não é especial o suficiente para escapar dessa estatística. Você se troca vestindo roupas que são apenas ligeiramente menos molhadas que as que você tirou, e tenta se aquecer próximo ao braseiro fraco. O vinho barato que você comprou ajuda um pouco, queima a garganta descendo e cria uma sensação de calor artificial no estômago, mas não é suficiente para combater a hipotermia séria. A janta consiste no pão pequeno dividido entre 5 pessoas adultas e 2 crianças. O bebê está muito doente para comer. Cada pessoa recebe um pedaço do tamanho de 2 mordidas. Você molha seu pedaço na água para amolecer e come lentamente, tentando fazer durar o máximo possível, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. Durante a noite, a situação piora progressivamente. Sua sogra desenvolve uma febre alta e começa a delirar, falando com pessoas mortas há anos. O bebê respira cada vez com mais dificuldade, fazendo um ruído sibilante que indica que seus pulmões estão se enchendo de fluido. Você fica acordado a noite inteira, ouvindo os sons da morte se aproximando da sua família. A chuva continua caindo através do teto, criando uma trilha sonora constante de goteiras. O vento frio entra pelas frestas das paredes mal construídas. A lamparina a óleo produz mais fumaça que calor, irritando os pulmões já comprometidos de todos. Por volta das 3 da manhã, sua sogra para de respirar. Simplesmente para, como uma máquina que fica sem combustível. Vocês ficam em silêncio por alguns minutos, processando o fato de que há agora um cadáver no apartamento de 3 metros por 4 onde vivem. Não existe serviço funerário para pobres. Vocês terão que carregar o corpo até uma vala comum fora da cidade, onde cadáveres de plebeus são empilhados e cobertos com cal para evitar doenças. Não haverá cerimônia, lápide ou qualquer marca de que ela existiu. Ela simplesmente desaparecerá da história, como milhões de outros pobres ao longo dos séculos. 2 horas depois, o bebê para de respirar também. Sua esposa segura o corpinho frio contra o peito e chora em silêncio. Ela não pode chorar alto porque o barulho incomodaria os vizinhos, e vizinhos incomodados podem reclamar com o proprietário, que pode usar isso como desculpa para aumentar o aluguel ou despejar a família. Agora vocês têm 2 cadáveres no apartamento minúsculo. O cheiro vai começar em algumas horas, especialmente com a umidade da chuva acelerando a decomposição. Vocês precisam remover os corpos rapidamente, mas isso significa perder um dia de trabalho para fazer o transporte até a vala comum. Um dia sem trabalho significa um dia sem comer, mas deixar os cadáveres no apartamento significa risco de doença para os sobreviventes. É uma escolha impossível entre fome e peste, entre necessidade imediata e sobrevivência a longo prazo. Você decide que precisa trabalhar. Os corpos podem esperar até a noite. A decomposição não será tão rápida no frio do inverno. É uma decisão pragmática e horrorosa, mas em Roma, pessoas pobres fazem escolhas pragmáticas e horrorosas todos os dias para sobreviver mais um dia. No 3º dia, você acorda num apartamento que cheira a morte incipiente. Seus filhos sobreviventes estão traumatizados demais para falar. Sua esposa está em choque silencioso, e você precisa ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque a vida de um plebeu romano não para luto familiar. E assim, você se levanta da cama molhada, veste as roupas úmidas, desce as escadas perigosas, caminha pelas ruas inundadas de esgoto e vai carregar mais sacos pesados no porto,
porque essa é sua vida no glorioso Império Romano. 2 sestércios por dia, quando há trabalho. Morte na família tratada como inconveniência menor. Doença e fome como companheiros constantes. Esta é a realidade para 90% da população do império mais poderoso da história humana. E você ainda tem décadas dessa vida pela frente, se tiver sorte o suficiente para sobreviver tanto tempo.